Vamos agora receber e ouvir o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. É uma honra tê-lo aqui nesta sessão de abertura da Leadership Summit. E se me permitem uma ligação ao discurso de António Saraiva, penso que todos trabalhamos, de facto, para ter economia, empresas mais competitivas, mais inovadoras e mais inclusivas. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo e vamos então ouvi-lo. Obrigado. Um cumprimento especial para o Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, que esteve aqui ao meu lado e teve que sair agora, mas estou certo que voltará. Também ao Filipe Vaz, pela organização deste evento, um evento fantástico e que é realmente importante, e ao anterior orador, António Saraiva, que sempre escuto com atenção, quer nas questões sobre liderança, quer nas questões sobre o Orçamento de Estado, que tantas vezes nos relembra e pelas quais lutamos em muitos aspectos juntos. Vir falar sobre liderança, depois de já algumas pessoas terem falado, mas principalmente antes de tantas outras pessoas falarem, tentei cingir o discurso a questões de liderança que me preocupam neste momento a nível político. E, nesse sentido, penso que o que tem faltado, ou o que falta na União Europeia, na Europa em geral, mas na União Europeia em particular, é uma liderança clara, e uma liderança clara a nível mundial, que assuma diferentes áreas de liderança. Há muitos aspectos em que aqui me podia focar, vou-me focar em 3. O primeiro deles, a inovação. A União Europeia deve-se assumir hoje e cada vez mais como um líder da inovação. Uma região líder na ciência, uma região líder na digitalização da economia, uma região líder nas novas soluções do digital. E não tem sido. Não tem sido em muitas áreas das plataformas, dominadas muito mais por empresas norte-americanas, não tem sido no apoio que dá, por exemplo, aos novos setores empreendedores, em que surgiram, de facto, instrumentos da União Europeia nos últimos anos, mas quando se comparam o volume destes instrumentos com os instrumentos que se dispõem nos Estados Unidos, vemos que são uma fração destes instrumentos. Não tem sido até em áreas em que tem toda a capacidade para ser. A União Europeia continua a ter as melhores empresas industriais do mundo, as empresas mais inovadoras e mais capazes, e a revolução do digital, a indústria 4.0, tem indústria também no nome e pode, nesse aspecto, em muitas áreas, ser, de facto, a região que lidera. Tem as empresas líderes, tem que ter cada vez mais uma estratégia de liderança. Mas não é a inovação que se discute hoje, em primeiro lugar, na maior parte dos países da União Europeia. A inovação deve estar no centro da discussão europeia. A inovação e liderar, a ambição de liderar na inovação deve estar no centro do discurso europeu. Outra área igualmente importante é a área ambiental. Também aqui, a União Europeia tem empresas líderes, tem práticas líderes e pode liderar. Também aqui, os acordos firmados em Paris mostravam uma vontade mundial de mudança que foi posta em causa por um dos parceiros essenciais a essa mudança. No entanto, a União Europeia deve continuar a liderar e tem muitos aspectos em que pode liderar, que vão desde as energias renováveis, e vou hoje daqui para o Porto inaugurar um escritório de desenvolvimento, um centro de desenvolvimento de engenharia da Vestas, no Porto, uma empresa líder na energia eólica e que vai mudar para Portugal uma parte importante da sua investigação e desenvolvimento e do desenvolvimento em termos de engenharia das torres eólicas do futuro. Esta é uma parte desta revolução ambiental, a economia circular é outra parte, a Europa tem tecnologia e tem que liderar também o mundo nesse sentido. A verdade
é que mesmo se os Estados Unidos hoje apresentam dúvidas sobre este processo, temos a China, em que as questões ambientais se tornaram um dos principais problemas políticos, e temos a Índia com um crescimento económico muito interessante, em que as questões ambientais se estão a colocar cada vez mais como questões prementes. As questões ambientais são a segunda área em que a Europa pode e tem que liderar. A terceira que queria aqui referir é a abertura. É a convicção de que o mundo pode ser melhor sendo mais aberto. Esta convicção hoje está a ser posta em causa por alguns dos países que lideraram nos últimos 60 anos uma ideia de um mundo mais aberto, com organizações multilaterais, com comércio livre, com liberdade de investimento, e que lideraram essa ideia por saber que essa ideia criava ganhos para todos, criava ganhos para todos os países que se envolviam, mas sabendo sempre que criavam muitas vezes dentro dos países ganhadores e perdedores, e que era preciso ter políticas sociais, nomeadamente, políticas ao nível do Estado, que garantissem a igualdade de oportunidades, que garantissem que os que não estão do lado dos ganhadores fossem também integrados nas mudanças económicas. E isto é tão verdade para a parte da abertura ao comércio, como é para a parte da inovação ou da digitalização da economia. Numa área e num momento em que se acelera a revolução digital, em que se acelera o progresso tecnológico, num momento em que as economias são mais globais, as políticas sociais não são menos necessárias, são, pelo contrário, mais necessárias para garantir a coesão das sociedades. Nesta área, a União Europeia tem mostrado, com o acordo que fez com o Canadá ou com o acordo com o Japão, uma vontade de prosseguir um caminho de abertura. Penso que era muito importante mostrar exatamente o mesmo também com o acordo com o Mercosul. E saliento que hoje se fala muitas vezes que, a nível global, as forças do protecionismo se estão a impor sobre as do liberalismo. Saliento que essa análise não está errada, mas está incompleta. Se isso é verdade ao nível do Atlântico, não é verdade em muitas outras áreas. Países como a Índia têm feito um processo de liberalização da economia e de abertura muito interessante e que vai contra esta ideia e esta corrente. E a economia indiana foi a que mais cresceu das grandes economias mundiais no ano passado. Países como o Brasil ou a Argentina, que durante anos tiveram convicções muito fortes sobre fechar as suas economias nacionais, hoje estão muito mais abertos a ter uma economia mais aberta, quer ao investimento, quer ao comércio. Que resposta estamos nós a dar? E é essa resposta que, em Portugal, de forma muito clara, dizemos, tem que ser uma resposta positiva. Obviamente que existem também preocupações financeiras e temos hoje a Europa mais preparada, com reformas já feitas, com um sistema monetário mais preparado para crises, mas há ainda muito trabalho a fazer. Esse trabalho tem-se feito, às vezes de forma frustrante e lenta, mas tem avançado. Mas não devemos esquecer que a Europa deve ter a ambição de ser líder na inovação e na ciência e que, se calhar, o menor empenho dos Estados Unidos nessa área abre uma oportunidade importante. Se calhar, a China procura hoje parceiros nesta área e a União Europeia pode dar uma resposta interessante. A Europa lidera e deve projetar mundialmente a sua liderança a nível das tecnologias ambientais. A Europa tem, em muitos casos, dúvidas sobre a abertura, mas é aí que, se calhar, devemos lutar também por uma liderança europeia, uma liderança por uma abertura justa, equilibrada, mas uma abertura que continue o que foi a evolução fantástica que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, com a integração no comércio mundial progressivamente de mais e mais pessoas, de mais e mais países, com resultados que nas últimas décadas têm que incluir não só crescimento económico,
mas também resultados muito interessantes na redução da pobreza em países como a China, ou países como a Índia, ou em muitas outras partes do mundo. Em Portugal, os nossos desafios não são muito diferentes. E quando entramos para o Governo, falando com as empresas falavam-nos principalmente de dois problemas e de um importante desafio. Os dois problemas eram a falta de confiança na procura. E o relançamento da procura foi muito importante para dar confiança às empresas e para que estas voltassem a investir. Tivemos em 2017, no ano passado, o maior crescimento do investimento dos últimos 18 anos, crescimento do investimento que foi revisto em alta recentemente pelo INE. E tivemos o maior crescimento do investimento também porque demos a confiança de que não ia haver mais cortes, demos a confiança de que a retoma económica ia continuar. Não ter a certeza da procura era a primeira razão que as empresas revelavam nos inquéritos do INE, quando entramos para o Governo, porque é que adiavam investimentos. A segunda razão eram questões financeiras. As empresas não encontravam crédito, ou pelo menos não encontravam crédito com as maturidades e com as taxas de juros, com os custos, que lhes dessem confiança para investir. E muitas empresas, no período antes da crise, tinham investido com maturidades erradas. Tinham feito investimentos que eram rentáveis ao fim de 6, 7, 8 anos, com empréstimos com maturidades de 2, 3 anos. Que depois, durante a crise, os investimentos tiveram menor rentabilidade, as maturidades obrigaram a renegociações e então as empresas estavam a ter menor rentabilidade e estavam a ver crescer os seus custos financeiros e muitas empresas entraram em dificuldades por causa disso. A confiança no financiamento era essencial. Por isso mesmo lançámos no primeiro mês de governação o programa Capitalizar. E lançámos o programa Capitalizar com uma primeira parte, que foi uma primeira parte de ouvir. Ouvir as empresas, ouvir os parceiros sociais, ouvir as associações empresariais, ouvir os parceiros também do setor financeiro, ouvir todos os stakeholders para que não se fizesse uma reforma com medidas corretas aqui e ali, mas uma reforma integrada que olhasse para os incentivos fiscais que eram dados, à capitalização ou à assunção de crédito, para que se olhasse para as linhas de financiamento e para os diferentes instrumentos de financiamento que era necessário implementar, para que se olhasse também para o problema da reestruturação empresarial, para a longa demora que tinha, para o capital que se perdia com a reestruturação empresarial. O programa Capitalizar olhou para todos estes instrumentos com medidas fiscais, com medidas de financiamento e, de facto, aumentámos muito o financiamento, mas não só aumentámos o financiamento, como criámos linhas de financiamento diferentes para as diferentes necessidades das empresas. Vamos lançar agora uma linha de reestruturação empresarial que é mais uma dessas necessidades que estava por cumprir. É uma das linhas que estava nas medidas propostas pela Confederação da Indústria Portuguesa, pela Confederação Empresarial, pela CIP, num documento que apresentou, e vai ser lançada até ao final deste ano uma linha de reestruturação, que não vai dar crédito a empresas que estejam com problemas financeiros, vai fazer algo diferente. Vai dar crédito a empresas que tenham um processo de reestruturação. Mas, fazendo isso, vai fazer duas coisas. Vai permitir às empresas que são reestruturadas que não fiquem depois como empresas já sem problemas financeiros, mas sem capacidade de voltar a crescer e a investir. E sabemos que as empresas que passam por processos de reestruturação muitas vezes tiveram vários anos a adiar investimentos porque estavam com problemas financeiros, mas vai permitir uma outra coisa. Vai criar os incentivos certos às empresas que estão em reestruturação, que são os incentivos de saber que sim, se os credores perdoarem parte da dívida, sim, se transformarem uma parte dessa dívida em capital, se capitalizarem a empresa vai, no dia seguinte, no mês seguinte,
ter acesso a uma linha que lhe vai permitir crescer e não vai apenas ficar financeiramente mais estável, mas continuar a não conseguir crescer, porque quando chegaria ao banco, sem esta linha de reestruturação, apresentaria as contas dos últimos 3 anos e, obviamente, não teria acesso a linhas de financiamento nem a linhas de crédito. E por isso o que fizemos na parte financeira foi acelerar os fundos estruturais, foi assumir novas linhas para novas funções, quer ao nível do financiamento, por exemplo, das empresas inovadoras, com apoios ao arranque, apoios ao crescimento, apoios à aceleração, como o Fundo 200M, que já é para investimentos em fases de aceleração das empresas, ou linhas para as microempresas, para as PMEs, para investimento, para tesouraria, para diferentes necessidades das empresas. As empresas responderam muito bem e, de facto, a procura destas linhas, das linhas capitalizar, mais do que duplicou a procura anterior. As empresas responderam muito bem e, de facto, do atraso que havia do Portugal 2020, passámos para um Portugal 2020 com uma execução que está 70%, 80% acima da execução do CREN num período igual e comparável. As empresas responderam muito bem e investiram mais, mostrando a sua confiança nas políticas que estavam a ser seguidas, mas mostrando também que estes instrumentos financeiros faziam falta para este arranque e para esta aceleração do crescimento. Se havia estes 2 problemas, e certamente havia outros, e foi aqui referido, por exemplo, os problemas da burocracia, que continuam a existir e para os quais lançámos o programa Simplex, e lançámos o programa Simplex com mais questões que podem ser resolvidas de forma virtual, sem presença, retirando obrigações às empresas de reporte, diminuindo o tamanho dos documentos, passando de 11 diferentes licenças ambientais para uma licença única ambiental, mas fizemos também neste programa o Espaço Empresa. O Espaço Empresa está já a funcionar em cerca de 20 concelhos, ou melhor, tem já cerca de 20 postos de atendimento, mas funciona para cerca de 30 concelhos, porque há concelhos que estão agrupados neste Espaço Empresa. E o Espaço Empresa responde a algo que estava aqui a ser referido e que é muito importante. Ao mesmo tempo que a digitalização avança, temos também empresas que não estão totalmente preparadas e, portanto, dizermos pode resolver todos estes problemas online é importante, resolve os problemas às empresas, permite às empresas resolver a partir do seu próprio da sua própria sede, muitos dos problemas sem ter que ir a nenhum guichê, mas não resolve tudo. Muitas empresas podem beneficiar de atendimento presencial. Muitas empresas podem beneficiar de estar face a face com alguém que lhes resolva os problemas. E é isso que o Espaço Empresa faz, permitindo complementar aquilo que muitas câmaras municipais já estavam a fazer, que era ter gabinetes de apoio aos investidores, gabinetes de apoio às empresas. O Espaço Empresa entra nesses gabinetes com uma série de serviços do Estado e faz com que, ao nível local, as empresas possam, num único lugar, resolver os problemas que têm de resolver em termos de licenciamento municipais, mas também os problemas que têm que resolver com o Ministério do Ambiente, com o Ministério do Emprego, com o Ministério da Economia e com um conjunto de 26 instituições públicas que já estão agregadas neste Espaço Empresa. O que queremos é alargar a mais câmaras e a mais áreas do país e alargar ainda a mais serviços públicos. E o que incluímos foi não só informação sobre resolver problemas, mas também toda a informação de incentivos que existem. Incentivos fiscais, incentivos do Portugal 2020, linhas do programa Capitalizar, incentivos municipais, todo o conjunto de apoios para que a empresa, no mesmo sítio em que é informada do que tem que fazer, também seja informada daquilo que dispõe em termos de incentivos públicos. Se estes eram 2 que passaram a 3 problemas, nos quais temos trabalhado, mas nos quais há e vai continuar a haver muito trabalho a fazer, um dos grandes desafios é o desafio da inovação. E se é um desafio na Europa, é também um desafio em Portugal. E o desafio da inovação não era, embora seja sempre e vá sempre continuar a ser, o de criar conhecimento.
Portugal fez uma revolução no seu sistema universitário há mais de 20 anos atrás, começou a investir muito mais nas universidades, alargou o acesso, que era um privilégio, para um acesso semelhante ao que acontece nos Estados Unidos ou na maior parte dos países europeus, um acesso alargado a todos, e tem, de facto, uma geração dos 25 aos 35 anos que hoje tem uma percentagem de licenciados que é até ligeiramente maior do que a da Alemanha. Se compararmos a mesma geração com a geração que está agora a sair do mercado de trabalho, a geração dos 55 aos 65, ou a que acabou de sair dos 65 aos 75, o que vemos é que essas gerações tinham 3 vezes menos gente com licenciatura do que a mesma geração da Alemanha. Esta geração tem mais gente. Ou seja, temos hoje talento e recursos humanos de alta qualidade. Temos também 5 universidades nas 500 melhores do mundo. Há 10, 12 anos atrás tínhamos 0. Temos 5 universidades nas 500 melhores do mundo, que é um número igual ao número da Finlândia, é um número ligeiramente superior ao da Áustria, é um número ligeiramente superior ao da Irlanda ou ao da Dinamarca. Ou seja, temos hoje uma capacidade de conhecimento que, de facto, nos coloca a par de países europeus altamente desenvolvidos da mesma dimensão que Portugal. O que não temos ainda é um sistema e uma tecnologia de transferência de conhecimento e de transformação de conhecimento em inovação e em valor para as empresas bem montado. E não temos porque muito desta capacidade de conhecimento com a escala que temos é ainda muito recente. Não temos porque a própria estrutura empresarial de Portugal está a mudar. Portugal hoje não é apenas um exportador nos setores tradicionais. Eu fazia muitas vezes este exercício com os meus alunos e quando eles diziam quais eram os setores exportadores portugueses, estavam muitas vezes ainda, há pouco tempo atrás, a falar dos principais setores exportadores da década de 80. Os setores exportadores de hoje, os principais, são o automóvel, são as máquinas, começam a ser os serviços tecnológicos, com um peso já grande, são o setor farmacêutico que mais que duplicou as exportações nos últimos 10 anos. Obviamente são também setores sofisticados, e repito aqui, setores sofisticados, como é o caso do turismo. Os principais países que são potências turísticas no mundo são todos países desenvolvidos. E só nós é que achamos que o turismo não é um setor sofisticado, o turismo é um setor sofisticado e ter que afirmar isto em Portugal é uma redundância, mas é uma redundância que muitas vezes me sinto obrigado a fazer. Abrimos ontem um centro de inovação para o turismo, o NEST, que coloca a inovação em primeiro lugar neste setor. Incluímos o setor do turismo, por exemplo, na revolução digital. Na estratégia de indústria 4.0 foi uma das 4 cadeias de valor. E o turismo na digitalização vai muito mais à frente do que muitos outros setores e muito bem por isso. E o que temos é que fazer com que continue a avançar e este centro de inovação é mesmo essa resposta. Este desafio da transferência de tecnologia faz-se de 3 maneiras. Faz-se com as startups e insistimos muito numa estratégia de inovação que olhasse para as startups, mas que olhasse para as startups não era apenas dizendo que o empreendedorismo é uma coisa positiva, e é uma coisa positiva, mas que olhasse para este ecossistema e visse quais são as necessidades. E as necessidades eram necessidades do próprio ecossistema e criámos uma rede de incubadoras exatamente porque estas empresas precisam de apoio ao desenvolvimento dos seus negócios. Criámos incentivos para quem está a começar, como Startup Voucher ou Vale de Incubação. Reforçámos muito os fundos de Business Angels, usando pela primeira vez fundos estruturais para financiar estas novas empresas inovadoras. Criámos fundos de capital de risco com uma dimensão que não existia em Portugal. Criámos agora um fundo de aceleração, o Fundo 200M, para que as empresas possam, na fase em que estão a saltar dos 20 ou dos 30 empregos para os 200 ou para os 300, crescer em Portugal e encontrar investimento em Portugal. Fizemos também um programa, que é o programa Interface,
que olha para as PMEs e para os setores industriais e que olha para os centros de transferência de tecnologia, para os centros de interface, para acelerar a transferência destas tecnologias, para transformar mais conhecimento em inovação. E fizemos ainda o programa Indústria 4.0, um programa de mobilização que envolveu a Cotec desde o início e que foi transversal a todos estes programas, com medidas de apoio à digitalização incluídas no programa Startup Portugal, com medidas no programa Interface, de apoio a que os centros de transferência de tecnologia sejam atores também na digitalização dos respectivos setores em que atuam. Colámos isto tudo também com a estratégia dos fundos estruturais e introduzimos no Portugal 2020 majorações e linhas específicas de apoio à digitalização. Os desafios de Portugal não são muito diferentes dos desafios europeus e isto mostra o quanto o país evoluiu. Os desafios continuam a ser financeiros e por isso vamos continuar com as linhas de financiamento capitalizar e com o apoio ao financiamento das empresas, com os incentivos fiscais a que as empresas se capitalizem. Os desafios são na inovação e trabalhamos muito forte nessa área. Os desafios são também ambientais e Portugal é um bom exemplo ao nível quer da compra de automóveis elétricos, como as notícias recentemente revelaram, quer também sendo um país líder em termos da proporção de energia que produzimos com base em fontes renováveis. Esse fator, que foi um fator de custo no passado, vai ser no futuro um fator de redução de custos. É neste sentido que temos trabalhado em Portugal, mas é neste sentido que eu penso que as lideranças europeias têm também que olhar. Um sentido de tornar a Europa mais aberta, mais líder e ambiciosa na liderança na inovação e também liderante, por exemplo, na parte ambiental. Muito obrigado.